Fala galerinha, beleza? Estamos de volta aqui com mais uma aula de física. Hoje é dia 5/8 de 2025 e no dia 31/8 você vai ter uma provinha, né? Se você for prestar na escola naval, uma provinha de física. Legal? Então vou aproveitar esse mês de agosto e vou estar trabalhando com questões da escola naval, que com certeza vai ajudar você que vai prestar para a escola naval, você que vai prestar mais na frente na SpaceX, no ITA, ou mesmo você que vai fazer ainda esse ano FUVEST, Unicamp, tá? São provas um pouco mais menos densa, mas também que precisa de física. E você que já prestou AFA esse ano, já prestou EAR, vai prestar ainda no final do ano a EAR, tá? Já prestou EFON, ainda pode precisar para o ano que vem, tomara que não, tomara que você tenha conseguido seus objetivos, mas pode ser que você precise, tá? E se você quer aprender física, você está no lugar certo, tá? Física é muito mais do que ficar resolvendo questão de concurso, de vestibular, mas a gente precisa, se a gente precisa, precisamos fazer, tá? Então vamos lá, vou para a questão número 1 da prova da Escola Naval, que foi realizada em 2024 para os ingressantes esse ano em 2025. Tá, hoje eu faço a questão 1, cada dia eu ponho uma questão aí para vocês. Não é só fazer questão, é discutir a física que está por trás disso. Tá? Curte, compartilha, se inscreva no canal e manda pergunta que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Beleza? E sem mais delongas, bora lá para a questão? É isso aí, galera. A questão da Escola Naval aconteceu em 2024 para os ingressantes em 2025. É uma questão de eletrostática, né? Envolve eletricidade e envolve estática. E como eu sempre digo, tem muita mecânica nas questões. Aqui é uma questão basicamente de mecânica. Eu tenho que saber marcar as forças, escrever a equação. Então vamos lá ler a questão. Examine as figuras abaixo. Então o que você vê aqui é dois pêndulos. Como nós estamos falando que é de eletrostática, eu já avisei, deve ser cargas elétricas que se repeliram. Aqui eu estou no meio líquido, aqui eu estou no ar. Ok? Os pêndulos têm comprimento L, ângulo θ1, θ2, é o que eu estou vendo, figura 1 e figura 2. Vamos ler. Nas figuras acima, um sistema formado por duas esferas de mesma massa, mesmo raio e mesma carga, estão penduradas em fios não condutores de mesmo comprimento L, na situação de equilíbrio. Na figura 1, o sistema encontra-se imerso com os fios tracionados em um meio dielétrico, um isolante, líquido, de constante dielétrica K, a constante K do líquido, e densidade ρ0. Na figura 2, o sistema encontra-se imerso no ar. É conhecida a relação entre a intensidade da força elétrica no meio líquido, que ele chamou de FL, e a intensidade da força elétrica no meio ar, que ele chamou de FA. E essa relação é dada a FL igual a FA sobre K. Anota aí num cantinho que você vai precisar disso. Para que os ângulos θ1 e θ2 entre os fios sejam iguais nos dois meios, a densidade do material de que são feitas as esferas deve ser dada por... Então ele quer a densidade do material de que são feitas as esferas e aqui estão as alternativas. Essa densidade é dada em função do ρ0. E quem é esse ρ0 aqui que apareceu aqui? É a densidade do líquido, é isso? E esse K é a constante dielétrica do líquido. Ele quer a densidade do material de que é feita as esferas. Bora para a questão, bora a resolução. A gente começa marcando força, né, galera? Não tem jeito, tem que marcar força. Então vamos lá. Existe uma força elétrica aí de repulsão entre elas, são cargas iguais, se repelem, tá? Existe uma força de interação gravitacional, a Terra puxa tudo para baixo, que é a famosa força-peso. Está presa em uma corda que está tracionada, existe aí uma atração, e elas estão imersas em um líquido, né? Então aparece ainda uma força de empuxo. Como eu estou em equilíbrio, essa aqui é aquela parte da matéria que a gente chama de equilíbrio do ponto material, né? É só escrever a equação de equilíbrio, onde a força resultante é igual a zero. Força resultante é igual a zero.
Então vamos lá, vamos escrever o equilíbrio no eixo Y e no eixo X. No eixo Y eu tenho duas forças para cima, uma é o empuxo, a outra é uma componente da tração jogada aqui, projetada, né? Uma componente da tração projetada aqui na vertical, que vai formar um cateto adjacente a um ângulo aqui, tá? Deixa eu falar sobre esse ângulo. Esse ângulo que aparece aqui em cima é metade de θ, né? Eu dividi aqui ao meio porque existe simetria, elas se repelem, né? São esferas de mesmo material, de mesmo tamanho, são esferas idênticas, que se repelem com forças iguais, vão abrir igualmente, né? E vai ter uma simetria. Então esse ângulo aqui é metade de θ, que é a outra metade. E esse ângulo aqui também tem que ser essa metade de θ aqui, ó. Tá? Qual a justificativa? Imagina aqui uma reta, aqui outra reta paralela, cortada por uma transversal, ângulos alternos internos, essas retas são iguais. Tá? Então isso aqui é metade de θ, θ sobre 2 aqui também. Para não ficar escrevendo θ sobre 2 toda hora, podia ser. Eu vou chamar de alfa que fica mais fácil. Então o alfa para mim é o θ sobre 2. E escrevendo a equação, vou projetar aqui a tração, olha lá, olha meu apontador, projeto ela aqui e eu vou ter uma componente adjacente ao ângulo alfa. Adjacente é cosseno. Então T cosseno alfa, professor, eu tenho dificuldade em entender essas projeções de composição, eu acabei até esquecendo de marcá-las aqui. Então vai lá na playlist de dinâmica, vai lá na parte de vetores, que você vai verificar como faz isso. Tem um monte de exercício que a gente decompõe em vetor, faz projeção de vetor. Então T adjacente a esse ângulo alfa é T cosseno alfa. Junto com o empuxo para cima, dá conta de equilibrar com o peso para baixo. Ok? Agora eu vou pensar no eixo X e fazer a mesma coisa. Eu vou projetar a tração aqui para baixo, pegar a sombra dela aqui embaixo, a sua projeção. Se aqui no eixo Y é adjacente, aqui é oposto a alfa, né? Oposto é seno, então T seno alfa vai dar conta de equilibrar com a força elétrica. Como eu estou no meio líquido, essa força elétrica ele chamou de FL lá no texto. F de força, nós estamos falando de força elétrica, L porque está no líquido. Tá ok? Então é isso, consegui tirar duas equações daí. Agora eu vou sair do meio líquido e vou para o ar. E vou escrever de novo as equações agora pensando no ar. Então saio do meio líquido e entra o ar. A situação é análoga, só não tem esse empuxo aqui, galera. Por que não tem empuxo? Professor, o ar não exerce empuxo? Exerce. Só que o empuxo do ar, na maioria das vezes, é desprezível. E como é que eu sei que aqui é desprezível? Ele nem deu a densidade do ar, então eu vou considerar o empuxo desprezível do ar. Ok? Então tiro o empuxo e eu tenho a mesma equação, né? Tranquilo? Vou chamar essa tração de T', né? Pus uma linha aqui porque agora eu estou numa outra situação. Se eu chamar de T, dá a impressão que é a mesma tração e não é. Então T' cosseno alfa, não tenho mais o empuxo, equilibra com o peso. São só as duas forças. E na horizontal fica a mesma coisa. T' seno alfa equilibra com a força elétrica. Só que agora é a força do ar. Galera, praticamente acabamos o exercício. Agora é só pegar essas quatro questões, essas quatro equações que eu montei, duas para o meio líquido, duas para o ar e labutar, né? Trabalhar a matemática em cima dela. Tá aqui as duas equações. Tá ok? Então dá uma olhada. Se eu pegar a equação T seno alfa, força elétrica no líquido, T' seno alfa, força elétrica no ar, o que eu fiz aqui? Eu isolei o seno, passei o T dividindo e isolei o seno. Eu quero que os ângulos sejam iguais. Lembra lá do texto? Ele quer que o θ1 e o θ2 sejam iguais. Então os ângulos são iguais. Isso quer dizer que FL dividido pelo T é seno de alfa, mas FA dividido pelo T' também é seno alfa. Então fiz uma igualdade. Ok? Então peguei essa segunda equação e essa quarta equação, isolei o seno e escrevi FL sobre T, FA sobre T'. Tranquilo? Ele também nos disse que a força estava no texto, a força elétrica no líquido é igual à força elétrica no ar dividido por K. Então eu vou substituir essa força elétrica aqui no líquido por FA sobre K. Então fica, quem é FL? FA sobre K. Tem um T embaixo, está aqui. E aqui eu mantive. Tranquilo?
Vamos cortar aqui, ó. Beleza? E eu vou ter que T' é igual a K vezes T, ou T vezes K, tanto faz. Cheguei nessa relação. T' é igual a KT. Tranquilo? Agora, galera, eu vou trabalhar com as outras duas equações. Tá? Eu vou isolar o cosseno aqui e o cosseno aqui. Vou fazer a mesma coisa. Para isolar o cosseno aqui, eu vou passar o E subtraindo, P menos E, e o T dividindo, isolo o cosseno. Isolo o cosseno aqui, passo o T' dividindo. Como os ângulos são iguais, os cossenos têm que ser iguais, e eu escrevo a equação. Passei o E subtraindo e o T está multiplicando, dividindo. P menos E dividido por T. E aqui, passei o T' dividindo o P. Isso é o cosseno de alfa nas duas e eles são iguais. Vou substituir aqui, ó, no lugar do T', eu vou chamar de KT. Tá? No lugar do T', que eu já achei aqui, o T' é KT. Então tirei o T', pus KT. E aí já consigo jogar o T fora, ó. Corta T de um lado e passo o K multiplicando. Correto? Corta T, passo o K multiplicando P menos E é igual a P. Ok? Desenvolvo isso e acabei o exercício. Vamos jogar isso para a próxima página lá. Tá? Então vamos desenvolver isso. Estou atrás do que mesmo? Da densidade das esferas. Né? Então vamos lá. K vezes P é K vezes mg. K vezes E, que é o empuxo, é K vezes... Quem é o empuxo mesmo? Lembra da formulinha do empuxo? Densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do corpo imerso, que são as esferinhas. Tá? Multiplicado por esse K que eu distribuí aqui. Igual ao peso mg. Tranquilo? Tá indo? De boa? Próximo passo. O que a gente vai fazer? Bom, eu quero achar a densidade das esferinhas. Então, onde tem massa da esfera, que é aqui onde tem um peso da esfera, ó, massa da esfera, peso da esfera, massa da esfera, eu vou escrever essa massa como a densidade vezes o volume. E é a densidade das esferas que eu quero calcular. Então, fica assim, kmg. Primeiro vamos cortar esse G, ó. Tem G aqui, tem G aqui, tem G aqui, foi embora. Então, ficou K vezes M. E a massa é densidade vezes volume. Então, K vezes M é K vezes a densidade das esferas vezes o volume. Menos, cortei o G, K, ρ, que é a densidade do líquido, ρ0, e o volume está aqui. O G foi embora. O G aqui foi embora, sobrou só a massa. E a massa é a densidade vezes o volume. O que vai embora agora, galera? O volume, ó. Corta V, corta V, corta V. Jogo o D para lá e esse menos K para cá. Então, corta todo o volume, ficou KD, corta o volume, ficou D, jogou para lá KD menos D, e o K ρ0 jogou para cá, ficou positivo. Vamos colocar o D em evidência, né? D que multiplica K menos 1, passa K menos 1 dividindo, e eu achei a densidade das esferas. A densidade das esferas é K vezes a densidade do líquido, dividido por K menos 1, que está na alternativa B, galera. Alternativa B. K, ele pôs o ρ0 em evidência, multiplicando parênteses, né? Multiplica lá em cima. Eu deixei lá dentro, não tem importância nenhuma. Essa é a alternativa B, galera. Tá legal? Curtiu? Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal, aqui é de graça, estou te ajudando. Vou colocar várias questões aqui da Escola Naval e que serve para você que vai fazer AFO ano que vem, porque você que vai fazer SpaceX ainda esse ano, ITA, tá? Então acompanha aí que você vai gostar e em breve temos novidade, um curso aí, tá legal? Então me acompanha aí nas redes sociais, tá? E é isso aí. Valeu, galera. Abraço.